nossa saudação fraternal a todos que aqui estão. Envolve uma região grande aqui e para nós é uma satisfação estar com vocês, inclusive com o pessoal de Mato Grosso, né? E vizinho. E isso que é a união e a unificação dos espíritas, estarmos juntos, independente de territórios, de geografia, né? Acima de tudo, somos corações. Então, vamos falar um pouco de Jesus. Jesus tinha entrado na cidade de Jerusalém e fora saudado por uma grande multidão. As pessoas vibravam com a passagem do profeta que vinha trazendo novas lições, novos ensinamentos e curava as pessoas dos seus males. Os apóstolos, seus seguidores, estavam eufóricos com o reconhecimento daquele povo e trocavam ideias entre si de quem estaria ao lado de Jesus quando se instalasse o reino de Deus aqui na terra. Jesus, por sua vez, estava um pouco diferente do que ele costumava estar. Estavam na ceia, comemorando um dos feriados mais importantes para os judeus, que era a Páscoa. E Jesus estava diferente. Ele não estava assim tão aberto, tão fraterno, ele estava mais quieto. Todos os evangelistas contam com detalhes esses momentos, que conhecemos como a última ceia, que inclusive um dos maiores pintores da humanidade gravou num quadro muito famoso, onde aparece Jesus e seus apóstolos. João, o evangelista, conta no seu capítulo 13 detalhes desses momentos, que eu peço licença a vocês para ler na íntegra o que fala João. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a sua hora de partir deste mundo para o Pai, tendo amado os seus próprios que estavam no mundo, amou-os até o fim. Levanta-se da ceia, depõe a veste e, tomando um pano de linho, cingiu-se. Então, jogando água na bacia, começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com o pano com o qual estava cingindo. Vindo, pois, até Simão Pedro, esse lhe disse: Senhor, tu lavas os meus pés? Em resposta, Jesus lhe disse: o que eu faço agora não sabes, mas depois saberás estas coisas. Pedro lhe disse: jamais lavarás os meus pés por todo o sempre. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Simão lhe disse: Senhor, não somente meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus lhe disse: quem foi banhado não tem necessidade de lavar senão os pés, já que está inteiramente limpo. Vós estáis limpos, mas não todos, pois sabia quem o entregaria. Por isso lhe disse: nem todos estáis limpos. Assim, depois que lavou os pés deles, tomou a sua veste
e novamente se recostou. Disse-lhes: sabeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, pois eu sou. Portanto, sendo eu o Mestre e o Senhor, lavei os vossos pés. Também vós deveis lavar os pés uns dos outros, pois eu vos dei o exemplo para que, assim como eu, façais vós também. Eu vos digo, o servo não é maior que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Quem recebe aquele que eu enviei, recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Mais uma lição de tantas que Jesus deu, no sentido de mostrar o que era humildade, porque esse trabalho de lavar os pés era um hábito, porque naquela época eles andavam pelas estradas e as estradas eram poeirentas. E dentro das leis que Moisés deixou para os judeus, era muito importante a limpeza. E eles falavam em pureza. Então, para tomar as refeições, era necessário lavar as mãos, os pés e a cabeça, antes de tomar qualquer refeição. E quem fazia isso eram escravos. E Jesus faz isso para demonstrar que ninguém está acima dos outros. Essa foi a lição que ele deu, e uma das últimas que ele passou aos seus seguidores. E ele diz a eles que ele é o mestre. Essa palavra mestre, ela deriva do latim magister, que é o equivalente a professor, ou seja, aquele que professa algo, que se dedica à arte de ensinar. Ser mestre é muito mais do que ser um simples professor, apesar que professor nunca é simples, né? Eu, por uma época da minha vida, fui professor e me marcou muito a possibilidade de estar aprendendo junto com outros, porque professor não ensina, aprende, mas aprende junto, né? Então, o mestre, ele é perito em determinado campo do conhecimento. Ele é um instrutor, um orientador, um guia, ele é um conselheiro, um mediador, um pacificador, um amigo e companheiro. Além disso, ele sonha o sonho dos aprendizes e é um exemplo de dedicação, respeito, doação, ética, moral, humildade, paciência, justiça, amor ao próximo, dignidade. É ser um pouco de profeta, pai, mãe, irmão, terapeuta, psicólogo, entre tantas outras coisas. A palavra rabi, da qual Jesus era chamado, é o equivalente é uma palavra em aramaico, que é o equivalente a mestre. Lembrando que a questão 625 do Livro dos Espíritas, também é dos Espíritos, mas é dos Espíritos, né? O livro. A pergunta 625, Kardec pergunta aos Espíritos: qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? E os Espíritos respondem: simplesmente, vede Jesus. Guia, segundo o dicionário, é a ação de guiar, dirigir. A pessoa que dirige ensina o caminho, é o mestre. Modelo é tudo o que serve de tipo para ser imitado. Pessoa ou ato, pela sua perfeição, são apontados como dignos de se imitarem, de servirem de exemplo. Então,
guia e modelo para nós é o Mestre. Isso é Jesus. Jesus, nosso guia e modelo. O que ele deixou para ser imitado? O que ele deixou de exemplo? Vemos as suas ações nos evangelhos. E o que ele deixou para o seguirmos? O que ele ensinou? Então, para as nossas reflexões, trouxe aqui, tirado dos evangelhos, alguns de seus ensinamentos, para refletirmos sobre ele. Porque o Espiritismo vem para recordar aquilo que Jesus ensinou, como encontramos em João, ainda no capítulo em que João narra a última ceia, chamada última ceia. É Jesus falando com seus apóstolos nos seus momentos finais. E ele diz, literalmente, e o que pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes algo em meu nome, eu farei. Se me amardes, observareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Paráclito. Paráclitos é uma palavra que vem do grego, que é alguém chamado ou enviado para prestar auxílio, consolar, confortar. É um defensor daquela pessoa, um intercessor, alguém que exorta, que instrui. É isso que Jesus promete, alguém que vai consolar, que vai instruir, a fim de que esteja convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o contemplou nem o conhece. Vós o conheceis, porque permanece junto de vós e estará entre vós. Não vos deixarei órfãos, venho para vós. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não vos dou como o mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração, nem se atemorize. Era Jesus já preparando os apóstolos para a situação que iria ocorrer. A música, a arte, nos sensibiliza, toca os nossos sentimentos. E o nosso amigo Sérgio escolheu muito bem as músicas, entre elas as que falam sobre a paz. E a paz, segundo as músicas e segundo Jesus, ela não é de fora para dentro, é de dentro para fora. A paz começa em nós. Nós reclamamos, nesta época conturbada, que alguns, inclusive, dizem que é o fim do mundo, que nunca na história da humanidade se passou por tantas situações difíceis. Engano. Basta ler um pouquinho da história, ou eu sou muito otimista, mas nós estamos cada vez melhores. Cada vez melhores. O mundo está cada vez melhor, mas não é o mundo, somos nós. Porque tudo acontece dentro de nós. E por isso, espíritos como Jesus vieram até nós, não tão elevados como ele, mas espíritos elevados, para nos lembrar das verdades divinas, para nos dar exemplos. São mestres que sempre nos mostram o caminho, sempre nos relembram as verdades, porque as verdades, como dizem os espíritos, que são as leis
divinas estão gravadas em nossas consciências. E a paz nós vamos encontrar quando agirmos de acordo com as leis divinas. O Espiritismo veio para recordar os ensinamentos de Jesus e, além disso, nos explicar, nos mostrar mais coisas, porque há 2000 anos não estávamos preparados para entender. O Espiritismo vem, além de recordar, ele nos explica, nos instrui e nos consola, porque ele nos explica. A justiça divina nos é explicada de uma maneira soberba por Kardec, no seu livro, que é o menos lido dos livros da codificação, intitulado A Justiça Divina segundo o Espiritismo, ou O Céu e o Inferno. Normalmente só se fala o último, quando se deveria falar o primeiro, né? Como dizia Jesus, os primeiros serão os últimos serão os primeiros. A grande maioria de nós espíritos não entende a justiça divina. Muitos se rebelam contra o que acontece. A maioria das pessoas que conhecemos se rebelam porque não entendem. Por que acontece tais coisas comigo? Eu nunca fiz nada, eu sou tão bonzinho. Ajudo os outros. E tudo de errado acontece comigo. Que Deus é esse que permite isso? O Espiritismo nos explica com muita simplicidade. Não vivemos uma só vida. Ou melhor, como espíritos vivemos uma só. As encarnações são várias. E hoje somos resultado do que fizemos ontem. E hoje estamos construindo o que seremos amanhã. O Espiritismo vem nos explicar o que acontece depois desta vida, desta encarnação. Kardec vai dizer no Livro dos Médiuns que a maior importância da mediunidade não é a comunicação com os espíritos, e sim provar que existe vida após a vida, que não existe morte. A morte é um fator biológico, quem morre é o corpo, o espírito continua. E depois da morte, o que vamos encontrar? Simples. Nós vamos continuar sendo o que nós somos. Agora, o meu bem-estar, o meu mal-estar, depende das minhas ações. Simples assim. Então, eu sou, ou melhor, eu estou o que eu sou. Agora, não preciso desencarnar, não. Agora, nesse momento, eu estou o que eu sou. E depois da morte ou da desencarnação, como falamos, eu vou continuar estando o que eu sou. E Jesus, no Sermão da Montanha, aborda isso com muita clareza, quando ele fala que devemos ajuntar os tesouros do coração, porque este levamos conosco, mas os tesouros da terra, estes ficam aqui. Não levamos. Então, o Espiritismo, recordando o que Jesus falou e explicando mais, ele nos oferece essas condições para vivermos melhor, cada vez melhor. E o mundo está cada vez melhor, porque nós, espíritos que aqui estamos progredindo. Ah, mas são tantas mortes, tantas coisas. Antes morria mais.
Antes a agressão era maior. A nossa justiça funcionava muito menos. Ah, mas continua não funcionando. Continua, mas já está um pouquinho melhor do que estava antes. As mulheres, por exemplo, nossas irmãs, hoje têm uma condição muito melhor do que tinha há 50, 100 anos atrás. Há 400 anos atrás, se discutia se a mulher tinha alma. Há 100 anos atrás, se discutia se os escravos tinham alma. Não estou... Consultem a história. Então, estamos melhores. Sim. Agora, não estamos perfeitos, porque esse é o nosso caminho, atingir a perfeição. Mas que estamos cada vez melhores, estamos. Não falo isso para nós nos acomodarmos. Ah, estamos melhor, então vamos... Não. Mas para nos animar a cada vez mais estarmos melhores. Porque quando ficamos no sentido negativo, antes de ontem, uma companheira nossa de centro falou para mim: ah, precisamos orar muito, porque os espíritos não estão conseguindo nos ajudar. Eu fiz uma cara assim, eu falei, vamos orar, né? Está correndo aí nas redes sociais que o Divaldo falou isso. Duvido. Né? Ele está com 90 e tantos, mas ainda não está gagá. Né? Vocês acham que os espíritos superiores não alcançam a gente? Né? Agora, que devemos orar, sem dúvida, concordo plenamente. O próprio Jesus falou, né? Orai e vigiai. Não basta só orar, né? Ele mesmo falou isso. Então, vejam, Jesus, há 2000 anos, já previu isso. E já nos esclareceu, já nos mostrou. Já deu para nós o caminho. Só que nós ainda, espíritos imperfeitos, precisamos recordar e recordar as lições, até aprendermos. Né? Então, quando falamos de paz, a palavra paz vem do latim e ela tinha um significado que ela era o contrário de existir guerra ou violência. Naquela época, sim, a violência era muito grande. Mas, na realidade, a paz, ela significa muito mais do que um estado de guerra entre as pessoas. Ela vai muito mais porque ela significa um estado interior de bem-estar. E lembro aqui, então, uma passagem, uma palavra de Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, num livro pouco conhecido, intitulado Companheiro, em que se reuniram diversas mensagens de Emmanuel, e eu me permito aqui ler um trechinho bem pequenininho, onde ele diz que a paz nasce na mente de cada um. Semelhante afirmativa envolve outra. Precisamos doar a nossa paz àqueles que nos cercam, a fim de recolhê-la dos outros, espécie de beneficência do espírito, de cuja prática nenhum de nós conseguirá escapar sem prejuízo. Para exercê-la, porém, é indispensável podar as inquietações inúteis e sofrear os impulsos negativos, com que na terra nos habituamos sem perceber a dilapidar a tranquilidade alheia. A guerra e a paz estão dentro de nós. Quando estamos inquietos, doamos a nossa inquietude aos outros.
nós geramos a inquietude. Quando estamos em paz, nós doamos aos outros e colhemos nos outros essa paz. Olha que interessante, que era o que Jesus fazia. E o que ele falou, que ele dava a paz dele para os apóstolos, diferente da paz do mundo, isto é, a paz de fora para dentro, a paz é de dentro para fora. Isso que Jesus ensinava. Que mais ensinou Jesus? Nos evangelhos nós podemos buscar algumas lições muito importantes. É habitual lembrarmos-nos das parábolas que Jesus ensinou. Porque ele falava por parábolas? Primeiro, que no Oriente era uma forma tradicional de ensino. E ele, como mestre, utilizava as técnicas da época. Agora, até hoje nós não entendemos muito bem algumas parábolas. Mas existiram momentos cruciais em que Jesus fala diretamente, não por parábolas. E aí não dá para a gente não entender. Ele fala diretamente. E onde encontramos isso? Principalmente no Sermão da Montanha. Existem outros, mas eu escolhi, nesses momentos de reflexão hoje aqui, relembrar algumas das passagens do Sermão da Montanha, porque lá Jesus age como mestre, que é o guia e o modelo. No Sermão da Montanha, ele fala diretamente para todos nós. E se houver tempo, vamos relembrar também uma parábola que a mim me toca muito, que é a parábola do bom samaritano. Mas fica a lembrança. O interessante é que o Sermão da Montanha, na sua totalidade, como está numa sequência, nós encontramos só em um dos evangelistas, que é Mateus, capítulos 5, 6 e 7. Ele narra o Sermão da Montanha. Os outros evangelistas vão falar alguns tópicos. E a parábola do bom samaritano vamos encontrar somente em Lucas. Incrível, né? Que aí a importância de 4 evangelistas, porque pelo menos um pegou uma coisa que os outros 3 não pegaram, né? Para que os ensinamentos de Jesus chegassem até nós. O Sermão da Montanha começa de uma maneira incrível, porque Jesus, ele andava, ele não ficava sempre parado. Ele andava. E por onde ele ia, ele curava as pessoas. Era aí que chamava a atenção. Hoje diríamos que era a propaganda dele, né? Era curar. Então, por onde ele andava, multidões o seguiam. Porque, infelizmente, naquela época não existia o SUS, que trata tão bem a gente e cura de todas as doenças que nós temos, né? Não tinha médico, não tinha farmácia, né? Porque de vez em quando a gente está com dor de cabeça, vai na farmácia, não vai no médico, né? E o atendente, que nem farmacêutico é, nos indica um remédio e nós saímos todos satisfeitos, né? Naquela época não tinha nada disso. Então, quem ficava doente ou ia numa benzedeira, que graças a Deus existem até hoje, né? Porque quando os médicos não resolvem, as benzedeiras resolvem, né? Ou os centros espíritas
sérios que têm trabalho de cura, né? Mas, naquela época não existia nada disso. E Jesus curava. E curava doenças que até hoje não se curam, né? Lepra, na época, que era uma doença terrível e que se encontrou cura para ela há muito pouco tempo. Ele curava aleijados, ele curava cegos, ele curava uma doença que a nossa medicina não cura, os endemoniados. Ele curava. E aí todo mundo andava atrás dele. Até nós, né? Se tivéssemos uma doença e não tivéssemos o SUS para nos curar, nós iríamos atrás de Jesus. Interessante, né? E se a gente puser o G antes do SUS, dá Jesus, né? Não sei porquê, né? Mas o Sermão da Montanha, então, lá em Mateus, começa assim, que Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino. Não era por causa disso que as pessoas iam atrás deles. Isso daí eram só os apóstolos e os discípulos. Para quem não sabe, existe uma diferença entre apóstolo e discípulo. Apóstolo vem do grego, que significa enviado. Discípulo vem do latim, é o aluno. Então, os enviados de Jesus eram os 12 apóstolos. Apesar que, um pouco antes, ele enviou 70, segundo alguns evangelistas, para anunciarem o reino de Deus. Eram os enviados. Agora, Jesus tinha os 12 apóstolos e mais diversos discípulos. Era comum naquela época o mestre ter discípulos, seguidores, aprendizes. Era assim que funcionava. E Jesus, vendo as multidões, subiu ao monte e, tendo-se assentado, aproximaram-se os seus discípulos e ele se pôs a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres ou humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E aí ele continua com as bem-aventuranças. O Sermão da Montanha também é conhecido como o Sermão das Bem-aventuranças. Jesus inicia suas palavras animando as pessoas, dando a elas ânimo para prosseguirem, mesmo aqueles que passam por grandes dificuldades. E em determinado momento, ele fala muito claramente: não vim destruir a lei ou os profetas, não vim destruir, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará da lei, um só tio, até que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Pois eu vos digo, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Para eu entrar no reino dos céus, eu preciso tomar água, porque a garganta não aguenta. Vai ser difícil eu entrar no reino dos céus assim. Eu vou demorar um pouquinho para entrar no reino dos céus. Então. Quando Jesus fala no reino dos céus, ele foi compreendido desde aquela época e até hoje
como o reino do céu sendo um lugar geográfico para onde a gente vai e lá nós vamos estar bem. Só indo para lá é que eu vou estar bem. E a proposta de Jesus não era esta. O reino dos céus é uma construção, é um momento em que eu vou construindo dentro de mim. Isso espero que seja fluidificada, né? Obrigado. O reino dos céus é uma construção interior, que vamos construindo aos poucos, através das nossas ações. E aí eu não preciso ir para nenhum lugar, porque o reino dos céus está dentro de mim. Aonde eu estiver, eu estou bem. Eu não preciso ir só naquele lugar que eu vou estar bem. Eu vou estar bem em qualquer lugar, em qualquer condição, porque eu construí dentro de mim. Essa é a grande proposta de Jesus, que é o que o Espiritismo nos ensina através do nosso processo de aperfeiçoamento. Todos nós somos espíritos e estamos aqui na mesma caminhada, não todos na mesma etapa, são etapas diferentes, mas estamos trabalhando no nosso aperfeiçoamento. Nada do que fazemos é perdido. A justiça divina, e aí a importância de entendermos, tudo o que fazemos de aprendizado, tudo que aprendemos, é dado como crédito para nós. Tudo. É incrível. Deus é um Pai de amor, como ensinou Jesus. Então, essa proposta do reino dos céus, não é que eu vou me esforçar para ir para aquele lugar. Eu me esforço para Ele estar dentro de mim. Isso me beneficia instantaneamente. É a colheita. E vejam, uma semente que eu planto, eu recolho 10, 20, até 100 daquilo que eu plantei. Se fôssemos nós lugar de Deus, você plantou uma, quanto muito você vai levar uma de volta e não vem reclamar, não é assim? Né? Deus dá mais de 100 para nós, por uma coisinha que a gente faz. Nós ainda não desenvolvemos a sensibilidade para perceber esse retorno, que é o que acontece na caridade. Quando fazemos a caridade, o nosso benefício é imediato. Nós recebemos imediatamente, sem nenhuma cobrança. É imediato. Só que é no nosso sentimento. Esse é o grande caminho e que falta para nós, esse entendimento, é trabalharmos com os nossos sentimentos, com as nossas emoções. Porque somos resultado das nossas ações. As nossas ações é que determinam o nosso bem-estar ou o nosso mal-estar. E as nossas ações são movidas pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos. E nós, até hoje, não nos dedicamos a educá-los. Jesus falou sobre isso e nos deu o caminho. Ele não utilizava exatamente esses termos, que são mais modernos. O próprio Kardec fala em paixões. Hoje nós falamos em emoções e sentimentos. E temos já, dentro da nossa ciência, pessoas especializadas em
nos orientarem de como fazermos. Só que nós só as procuramos, infelizmente, quando elas estão desequilibradas. Nós não trabalhamos na prevenção, que são os psicólogos. Tem algum psicólogo aqui? Estou falando certo? Então, né? Eles nos ensinam a lidar com as nossas emoções. É um trabalho fantástico. Só que, infelizmente, nós só vamos lá quando a coisa está muito bagunçada. E o ideal seria, desde pequenininho, nós, pais, perguntarmos para o nosso filho: ah, aconteceu tal coisa? O que você está sentindo? Porque quando você vai no psicólogo, eu já fui bastante, viu? E preciso ir de novo, diga-se de passagem. Eles perguntam, você conta a história, ah, aconteceu tal coisa, não sei o que, mas não. Tá bom, o que você está sentindo? Aí você vai pensar, o que eu estou sentindo? Aí você fica pensando, né? Aí ele ajuda. Você está sentindo raiva? Você está sentindo tristeza? Você está sentindo medo? Não sei. Pensa bem. E aí ele vai ajudando você a descobrir o que você sente. E a trabalhar com isso. Isto é, a educar. Porque a gente lê, inclusive em alguns livros espíritas, que nós não devemos ter medo, que o medo é uma coisa horrorosa. Gente, o medo é importantíssimo. Porque se eu não tiver medo, eu vou atravessar a rua e não vou olhar para os dois lados. Conclusão, vem um ônibus, passa por cima de mim. O medo é importantíssimo, ele está ligado à nossa sobrevivência, ao nosso instinto. Agora, o que não pode é deixar o medo tomar conta das minhas ações. E a raiva? Ah, não deve ter raiva. Como não? A gente deve aprender a lidar com ela, a educá-la. Porque é a raiva que nos move quando você tem um problema para resolver, por exemplo, né? É ela que fala, não resolve, peraí, eu vou resolver esse negócio. E aí entra adrenalina e outros hormônios lá para você, né, ir lá e resolver o problema. Agora, o que não pode é deixar a raiva tomar conta de você, porque aí você vira um trator e passa por cima de todo mundo. E isso não é bom, porque você vai sofrer as consequências, né? Olha que coisa interessante. Só que Jesus já tinha falado tudo isso antes. Aonde? Está aqui no Sermão da Montanha. Olha o que ele falou no Sermão da Montanha. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. E quem disser ao seu irmão, raca, será réu diante do sinédrio. E quem lhe disser tolo, será réu do fogo do inferno. Portanto, se estiveres apresentando a tua oferta no altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai conciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem apresentar a tua oferta. O que ele ensinou? Você tem alguma desavença? Vai lá e conversa com a pessoa. Se entenda com ela. Peça perdão. Muitas vezes, as nossas desavenças começam de coisas pequenas, de mau entendimento. A pessoa fala uma coisa, você entende outra, e aí você fica magoado, né? Ou você esperava uma coisa da pessoa. Ah, encontrei o amor da minha vida. É aquela mulher maravilhosa, ou aquele rapaz maravilhoso, que vai ser tudo aquilo que eu imaginava. Eu imagino ele, né, fazendo tudo que vai me fazer feliz. Eu botei a minha felicidade no outro.
Aí casa, ai que maravilha. Volta para casa, não é nada daquilo que você imaginou. Aí você fica frustrado, porque, mas ele não faz aquilo que eu imaginei. Lógico que não faz. Ele é ele. Simples assim, né? Tá certo? Mas você imaginou. Então, nós é que criamos as dificuldades. Somos nós. E o pior é que a gente fica batendo naquilo. Ele era tão bom, mas agora não faz mais nada. Ele nunca fez, né? Nunca fez. E não vai mudar, não vai mesmo. Tá certo? Então, vejam, pelo menos conversa, né? Fala, olha, eu imaginei que você era assim. Da onde você tirou isso? Mas a pessoa fala, fica frustrada, aí depois de 20 anos, né, que os filhos já estão mais velhos, aí fala, não aguentava mais. Por que já não falou logo, né? Que aí você arruma outro, pelo menos, vai no psicólogo primeiro, aí o psicólogo te explica tudo isso, para você não repetir, que a tendência da gente é repetir, eu digo por experiência própria, tá certo? E encontra alguma coisa que vale a pena, porque a vida, como ele cantou aqui, vale a pena. Eu estava vindo para cá, de Araçatuba para cá, a estrada estava tão bonita, gente. As árvores, as flores, as plantas. Tinha pouco caminhão na estrada, é lógico, né? Nossa, aquilo dá uma satisfação na gente, né? A vida é tão boa. Nós que complicamos, né? Que mais falou Jesus? Concilia-te depressa com teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao guarda e sejas lançado na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último ceitil. Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao homem mau, mas a qualquer que te bater na face direita, oferece-te também a outra, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1000 passos, vai com ele 2000. Dá a quem te pedir e não voltes as costas ao que quiser que lhe emprestes. É interessante que Jesus disse que veio cumprir a lei. E aí ele fala, a lei fala uma coisa e eu, porém, vos falo outra. É do contra, mas está firme. É lógico que ele fala sobre a lei divina, a verdade que está inscrita nas nossas consciências. E Jesus tem muitas altercações com os fariseus, que eram aqueles que se importavam só com as coisas externas. E Jesus os utiliza como exemplo para chamar a atenção para as coisas internas de todos nós. Jesus não veio para condenar ninguém, mesmo porque os fariseus da época são nossos irmãos. Diga-se de passagem, muitos de nós aqui estamos no meio daqueles fariseus, tacando pedra, né, em Jesus, tá certo? E agora estamos aqui porque alguma coisa nós aprendemos. Então, é nesse sentido que o mestre, guia e modelo vem nos mostrar. É um trabalho que existe dentro de nós. A tendência maior de todos nós é apontar para o outro. Muitos aqui vão chegar em casa e vão falar, bem, você tinha que estar lá, o que ele falou era tudo para você, né? E o que nós aproveitamos dos ensinamentos de Jesus?
É a pergunta que temos que fazer. O que esses ensinamentos de Jesus valem para nós, como guia e como modelo? É um momento de reflexão que cada um de nós devemos fazer para o nosso aprimoramento, para o nosso crescimento como espíritos que somos. Não por medo, e sim porque é o nosso bem-estar. Vamos fazer por egoísmo, né? O Kardec fala tanto do egoísmo, pelo menos ele tem que servir para alguma coisa, né? Então, se eu quero estar bem, eu tenho que fazer isso, não tem outro jeito. Que seja por egoísmo. Eu quero me sentir bem. Ah, quer? Então faz isso. Ah, mas é difícil. Realmente. Fácil não é, porque se fosse fácil, estava todo mundo na boa, né? E não estamos. Por quê? Porque não fazemos. Então não adianta propor para os outros fazerem. É o que Emmanuel fala da paz. A paz eu desenvolvo dentro de mim, dou para os outros, para colher a paz do outro em mim. Se eu não modificar, eu não vou modificar o outro. O Espiritismo nos propõe uma alteração interior, e através do meu exemplo é que eu vou interferir nos outros. Por isso que é difícil, porque temos que abrir mão de muitas coisas ainda arraigadas dentro de nós. Não é fácil, mas se não nos esforçarmos, nós não vamos conseguir. E aí, no Sermão da Montanha, Jesus fala, o que, na minha humilde opinião, é o ensinamento mais precioso de todos, o que Jesus nos deixou. Porque ele foi o único profeta, instrutor, mestre da humanidade que falou isso. Ouvistes que foi dito, amarás ao teu próximo e odiarás ao teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai aos vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. Pois se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Sede vós, pois, perfeitos como é perfeito o vosso Pai celestial. E Allan Kardec, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, pega esse tema e vai nos explicar que eu não consigo amar o meu inimigo da mesma maneira que eu amo o meu amigo. Porque o meu amigo é aquele que quer meu bem, o meu inimigo é aquele que, além de querer o meu mal, é o que me faz mal. Não dá para eu amar, ainda no nível que nós estamos, da mesma maneira. Mas a proposta para nós, no estágio que estamos, é não retribuir o mal com o mal. É nesse sentido, aí não fica tão difícil assim. Não fica tão impossível, não deixamos de lado, eu não vou amar, então larga a mão. Não, não é isso. É não retribuir o mal com o mal. E por quê? Porque o que conta na justiça divina, que está lá naquele livro que eu falei, Justiça Divina segundo o Espiritismo. Se você fala esse nome, ninguém sabe. Que livro é esse? É novo? É, porque ninguém lê, né? O céu e o inferno. Céu e inferno é o mesmo nome. Não sabia. Então fica sabendo e vai lá ler. Devia de ser, na minha opinião, depois de ler o livro dos Espíritos e estudá-lo, é lógico que devia de se estudar o livro
justiça divina segundo o Espiritismo, para entender como é que funciona. Porque mesmo você lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, você não entende como é que funciona a justiça divina. E é fundamental entender isso. É lá que vai se explicar como é que funciona a reencarnação. E que ninguém está aqui para pagar nada. Se um de vocês está aqui para pagar alguma coisa, o problema é seu. Eu não vim pagar nada. Eu vim aqui para aprender. E no meu processo de aprendizado, está incluído eu passar por situações difíceis que eu provoquei nos outros, com o intuito de aprender a não fazer mais aquilo, que para alguns significa pagar. Porque se você paga, você resolveu, e às vezes não aprendeu. Então esse é o sentido. O sentido é você aprender, porque se você aprender, você não precisa nem pagar. Olha só, é assim que funciona a justiça divina. Olha que coisa incrível. Deus é bonzinho demais, gente. Se nós estivéssemos no lugar dele lá, vai ter que pagar tudo. Quer nem saber. Mas eu já aprendi. Oh, que legal, hein? Vai pagar. Né? Mas Deus não. Já aprendeu? Já. Então, toca em frente. Então, amar o inimigo é o sentimento máximo, a emoção máxima. O amar foi isso que Jesus nos trouxe, nos propôs. E mais, exemplificou como mestre, guia e modelo. Já vou acabar. Para encerrar, nós trouxemos uma página psicografada por Chico Xavier, Presença de Jesus. Afirmas muita vez, alma querida, em fervorosa prece, quero Jesus servir e comparar contigo. Ah, Senhor, se eu pudesse. Depois, declara-se sem força. Pensa, entretanto, nisso. Pode ser hoje mesmo, onde estiveres, a sublime extensão da bondade do Cristo. Fita a sobra da mesa que te ampara, utilizando um pão, simples embora, consegues replantar as flores da alegria na penúria que chora. Considera o montão de bens que atiras longe, sem sentir, sem pensar, inconsequentemente. Descobrirás nas mãos o privilégio de estender reconforto a muita gente. Lembra a moeda, tida por singela, escorada, na fé que te bendiz. Transforma-se na xícara de leite que socorre e refaz a criança infeliz. Detente nos minutos disponíveis, ao teu devotamento se farão a visita, a bondade, o carinho e o consolo para o enfermo largado à solidão. Trazes contigo os dotes da brandura ante os golpes do ódio explosivo e violento. Guardas a faculdade de extinguir o fogo da revolta e o fel do sofrimento. Observa o tesouro da palavra. Se envolvida de paz, a tua frase alcança todo aquele que cai na sombra da tristeza para erguer-se de novo ao toque da esperança. Não te digas inútil, nem te omitas a trabalhar, servir, amparar, recompor. Serás a alma querida em qualquer parte, a presença do Cristo em teu gesto de amor. Muito obrigado.